A última mesa redonda deste nosso simpósio. Mesa redonda é essa que tem como tema a inteligência artificial na robótica e realidade virtual, pelo que passo então a chamar os participantes e também o nosso orador, Francisco Melo, do Instituto Superior Técnico, Porfírio Silva, do Instituto de Sistemas e Robótica, Joana Martinho Costa, do ISCTE e também o nosso moderador, que já dispensa apresentações, Paulo Castro, do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. Certo. Bom, espero que desta vez não se ponha... Isto está ligado. Não vamos discutir a consciência outra vez. Pá. Então, vamos começar. Mais uma vez, agradeço aos presentes e aos coffee breaks, onde se pode conversar livremente sobre vários assuntos, alguns até críticos. E então, este será, portanto, o painel sobre robótica e realidade virtual, que só em si seria mais do que suficiente para construir outro simpósio. Deixa-me ir para trás para ver. Muito bem. E portanto, vou apresentar os nossos convidados. Portanto, à minha direita temos Francisco Melo. Eu fiz umas súmulas muito injustas dos vossos currículos, investigador no INESC-ID e professor no Instituto Superior Técnico, onde ensina Machine Learning e Inteligência Artificial. Tem trabalhado em robótica a nível nacional e internacional, integrando vários projetos sobre interação homem-robô e sistemas de robôs em rede, que eu poderia, se calhar, dizer robótica distribuída. Não é bem. Pronto. Bom, está aqui, será? Está mesmo aqui na cábula. Agradeço-lhe muito de estar aqui. Entretanto, à minha direita temos Porfírio Silva, que dispensa, muita apresentação. É investigador no Instituto de Sistemas e Robótica, também no IST, ligado ao Centro de Filosofia das Ciências, penso eu, historicamente. Tem trabalhado sobre o papel social da inteligência artificial e dos robôs. Agradeço-lhe também muito a sua presença. Temos muito gosto em tê-lo. E aqui temos a Joana Martinho da Costa, claro, são todos professores, escuso dizer isto, portanto, pessoas do ensino, da academia, etc. E é diretora da licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas e professora investigadora no ISCTE e também integra a comissão instaladora sobre o ISCTE Sintra, que é um campo dedicado às temáticas de inteligência artificial, que é, penso eu, muito interessante. É claro que a primeira pergunta eu vou colocá-la ao Francisco, depois isto vai correr, não é? Porque há aqui uma dinâmica natural, e tem a ver com o seguinte: há esta preocupação da interação entre humanos e robôs. Neste caso estamos a considerar inteligências artificiais com um corpo, com uma interface física, que essa interação se processe de forma natural. Eu li naquilo que apresentou no seu currículo que estudou que tipo de propriedades devem dotar os robôs, e então a pergunta seria exatamente que propriedades, que características acha que um robô deve ter para tornar esta interação social entre humanos e robôs o mais natural possível. Muito obrigado. Eu queria agradecer, antes de mais, também o convite para estar aqui, para integrar um painel tão ilustre. E eu talvez começasse por referir que um desafio muito grande que é colocado quando nós estamos a falar de inteligência artificial e de robótica é a passagem da IA para o mundo físico. Portanto, enquanto que muitos destes sistemas que nós vemos de Deep Learning, algumas destas grandes histórias de sucesso têm a ver, o professor Alípio referiu isso, com questões de percepção. Quando nós passamos para o campo da robótica, passamos a ter também a questão da atuação. E até o próprio problema da percepção é mais difícil no mundo físico. É mais fácil nós processarmos uma imagem que está paradinha ou um vídeo que foi feito em boas condições do que aquilo que o robô vê, que são vídeos mais atribulados ou imagens menos nítidas. E, portanto, a passagem para o mundo físico eu acho que traz grandes desafios. E traz também porque muitos destes sistemas de inteligência artificial de que nós estamos a falar são sistemas que são treinados com grandes quantidades de dados, e recolher esses dados no mundo físico tem também
um custo muito grande, não só um custo temporal, como mesmo um custo. As máquinas vão-se gastando, vão-se estragando e tudo mais. E o passo a seguir é a interação no mundo físico com outros seres humanos. Portanto, a interação do robô com o ser humano não só tem estes desafios todos que estão presentes no mundo físico, mas há também todo um conjunto de fatores que os seres humanos, na sua interação do dia-a-dia, esperam de alguma maneira e projetam quando estão a interagir com os robôs, e que, do ponto de vista da inteligência artificial, traz o desafio de como é que nós colocamos esse common knowledge, digamos assim, essa informação no robô, por forma que quando ele depois interage com o humano, interage de uma maneira que seja socialmente aceitável, digamos assim. Portanto, e isto prende-se não só com normas sociais que têm a ver, que nós implicitamente seguimos na nossa interação social, mas também com aspectos mais finos, que às vezes acontecem só em interações muito simples de um para um. Por exemplo, se nós tivermos um robô que de alguma maneira nós queremos que esteja, por exemplo, a interagir com uma criança no contexto de um cenário educativo, por exemplo. Estão a jogar um jogo, mas há um propósito educativo por trás dessa interação. Não é só o jogo em si, não é só a parte da informação que interessa, mas há toda uma questões de empatia e de relacionamento afetivo que acontecem quando há interação entre um humano e um professor e uma criança, e que de alguma maneira é um desafio transportar quando nós temos estas máquinas a interagir. Permita-me uma observação. Portanto, uma coisa que eu acho desde já surpreendente é que, pelos vistos, quer dizer, uma certa leitura emocional do comportamento humano é necessário para que haja, digamos, um desempenho adequado e correto na robótica, portanto, por parte de um robô, não é assim? Exatamente. E há toda uma área da inteligência artificial que se chama Effective Computing, que tem muito a ver com isso, e que, pelo menos os trabalhos mais clássicos, são muito inspirados naquilo que nós conhecemos da psicologia, e que a passagem para estes modelos muito baseados em dados é um desafio, não é? Porque como é que nós recolhemos quantidades de dados suficientes relativamente a estas questões que têm a ver mais com a emoção e processos mais internos das pessoas, que depois possamos usar para programar estas inteligências artificiais. E há muitos estudos que mostram que ter robôs que têm esta capacidade de alguma maneira, empatizar com as pessoas com quem estão a interagir, depois tem um impacto significativo na qualidade da interação, na maneira como as próprias pessoas avaliam a interação. Ok. E se a interação tiver um fim em si, na qualidade que se consegue. Então, se calhar, pegaria exatamente nessa última frase e perguntaria aqui ao Porfírio, quer dizer, pergunto qual é que considera que pode ser o impacto ou, enfim, algum tipo de consequência, um comentário sobre a sociabilidade que aparece que surge como uma possibilidade agora entre humanos e robôs. Uma pergunta concreta seria, devemos interditar os robôs de terem determinado tipo de atividades? Há uma logo que me ocorre que sim, mas, ou talvez várias, mas gostava de o ouvir, quer dizer... Obrigado, bom dia, obrigado por me terem convidado para estar aqui. Na realidade, eu sou um investigador suspenso há uns anos, não me esqueci das questões que me interessam, mas com pouca prática nos últimos anos. Mas eu vou responder à sua pergunta dizendo que não tenho uma abordagem normativa à presença das coisas no mundo dos humanos. Aquilo que o Francisco disse no fundo, tira logo uma parte daquilo que eu queria sublinhar, se ninguém o dissesse. Mas está dito, quer dizer, há uma diferença muito grande entre aquilo que é suposto ter sido o primeiro programa de inteligência artificial, o Logic Theorist, apresentado logo no seminário de Dartmouth pelo Saber e pelo Neo, que era um demonstrador de teoremas de lógica matemática,
ou o próprio Deep Blue, portanto toda a estratégia do xadrez computacional, ou ter sensores, atuadores, mais ou menos distribuídos em ambientes sociais, onde nós podemos até ver alguns e identificar que são coisas de máquinas e outros nem sequer vermos e estarmos, no entanto, a interagir. Há uma diferença fundamental e uma primeira reflexão é nós procurarmos perceber porque é que mudou tanto a nossa compreensão. Quer dizer, há 30 ou 40 anos, pôr no título desta conversa inteligência artificial, robótica e realidade virtual seria provavelmente complicado e talvez até os da inteligência artificial nem aceitassem sentar-se numa mesa a falar disto assim. E isto para mim é muito relevante porque o ponto de vista que eu procuro assumir é que importância tem a presença de um certo tipo de máquinas na nossa vida social. Ultrapassando o modelo de que a inteligência está só dentro do cérebro ou dentro do processador, ultrapassando a concepção de que a inteligência é só individual, ultrapassando a concepção de que nós podemos programar tudo aquilo que importa numa máquina em termos comportamentais e somos capazes de meter lá tudo o que é importante e, portanto, passamos a estar num mundo onde há muita diversidade de entes. Há pessoas, há animais, há máquinas e há um tipo muito diversificado de interações. E a certa altura nós já nem sabemos muito bem com que tipo de gente é que estamos a interagir. Basta falar nas redes sociais, não é preciso explicar, toda a gente sabe que às vezes não é fácil saber se estamos a responder ou se estamos a ser atacados por um humano ou por um bot. E, portanto, isso é um primeiro aspecto. E isso, o que me interessa não é o que é que nós podemos ou não podemos permitir às máquinas, é como é que nós nos situamos neste contexto. Eu gosto muito de falar, para pensar estas coisas, num filósofo japonês, da primeira metade do século XX, que noutros aspectos tem coisas complicadas, porque fazia parte da escola de Kyoto. De Kyoto. Conheço. Sim, mas que na maior parte deles tiveram uma posição bastante complicada quanto à posição do Japão no mundo, portanto, pró-imperialistas. Mas tem um livro muito interessante do final da década de 30 e que, no fundo, é sobre a ética, em que ele explora a palavra japonesa, ningen, que normalmente é traduzida para línguas ocidentais como pessoa ou como ser humano. Mas que ele explica que não quer dizer pessoa ou ser humano, quer dizer ao mesmo tempo pessoa e o que está entre as pessoas. Porque ninguém é pessoa sem o que está entre as pessoas. Ou seja, um indivíduo que não seja nem filho de ninguém, nem pai de ninguém, nem irmão de ninguém, nem amante de ninguém, não é uma pessoa. É um objeto sólido, material, que, desprovido de relações, não é uma pessoa. Então, permita-me. E a partir de certa altura nós podemos perguntar, então, isso quer dizer que nós podemos desumanizar uma pessoa cortando todas as relações que ela tem. Então podemos perguntar ao contrário. Podemos nós humanizar uma máquina ou aproximá-la de nós, dando-lhe as interações que historicamente são típicas dos humanos? Ou seja, se uma máquina, não é preciso chamar-lhe robô, nem é preciso chamar nada de especial. Se algum tipo de máquina ou alguma coleção de sensores e atuadores tiver uma relação com várias pessoas em sociedade, com ambientes sociais, com práticas sociais, em que ela é assumida como coagente, como uma parte da operação, estamos a transformá-la numa parte da nossa sociedade, estamos a humanizá-la. Eu, em vez de pensar em o que é que nós temos que proibir a alguma coisa, a alguma máquina de fazer, embora há coisas que eu posso rapidamente imaginar que não gostaria que fossem feitas por máquinas, mas em vez dessa abordagem, a minha abordagem é possível nós relativizarmos a diferença entre humanos e máquinas, dando às máquinas o mesmo tipo de interações que as pessoas têm? Ou desumanizando as pessoas, tirando-lhes as interações que elas têm, as relações que elas têm? Acho que isso põe problemas muito interessantes e que talvez nós há 20 anos considerássemos que eram problemas, estratosféricos e que hoje são problemas, penso eu, do dia-a-dia da nossa interação. Não poderia estar mais de acordo. Aliás, vem a sequência do que se disse, vou-me pôr mais para trás assim, que se disse no painel anterior e
Pergunto exatamente da sua experiência. Penso que tem experiência relativamente à educação, não é? Portanto, à utilização de tecnologias na educação. E, portanto, penso que, nesse contexto, as relações, não é? São, efetivamente, muito importantes, não é? Quer dizer, ensine-nos, não faço ideia. Por favor, dou-lhe a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Quero também aproveitar para agradecer o convite. É uma honra estar aqui com os meus colegas. Inteligência artificial, robôs, é matéria que, em específico na área da educação, já estão a marcar alguns pontos já há algumas décadas, cerca de 2 décadas. Nos últimos 10 anos tem havido uma grande evolução nesse sentido. Em termos de interações, atualmente continua a haver a relação em que um robô é considerado um robô e é apenas um artefacto que serve para, quanto muito, mediar o diálogo entre o professor e o aluno, ou para ser mediador da aprendizagem do próprio estudante. Relativamente ao diálogo, à comunicação entre o robô e a criança, ou que pode vir qual será a consequência, as crianças e os jovens interpretam com muito mais naturalidade essa comunicação. Isso é interessante. Não tanto como nós, que vimos o outro lado, mas não têm preconceito. Não, e consideram que é perfeitamente natural essa comunicação. Se irá, os efeitos que terá no futuro, ainda não sabemos. O que sabemos, desviando agora só ligeiramente, é que essas consequências e tendo em conta qual é o efeito da robótica e da inteligência artificial no contexto da aprendizagem, é que pode estar a fazer o trabalho que a criança devia estar a fazer. Pronto, isso aí é um problema. Peço desculpa, não compreendi. Pode repetir. Sim, que neste caso a inteligência artificial, portanto, o objetivo é que a criança aprenda, mas o processo de aprendizagem inclui um desenvolvimento do cérebro que tem que ser trabalhado. Esse trabalho para chegar à aprendizagem ou à aquisição de conhecimentos, esse processo muitas vezes é utilizado depois para outras aprendizagens, outros conhecimentos. Ora, se o robô está a fazer isso pela criança ou a inteligência artificial, a criança perde essa possibilidade. Ou seja, aprende menos, adquire o conhecimento, mas o processo de aquisição não consegue transpor depois. Portanto, o que eu estou a perceber, a IA o que faz é ajuda a pessoa a aprender, não é? A jovem criança a aprender. E quer-nos dizer algum tipo de exemplo concreto? Eu não faço ideia, justamente. Em que situações é que... Por exemplo, uma das áreas em que eu trabalho é na aprendizagem da programação. Ok. E o processo existem várias formas de pôr uma criança a aprender a programar. Se o objetivo for uma criança saber fazer um programa para mover o robô para a frente, pode simplesmente a criança ter errado e haver uma correção automática, algo que existe agora, por exemplo. Ou a questão é que essa correção que é feita pode não ser aquela que iria permitir que a criança conseguisse, noutras situações, fazer igual. Porque a solução que o robô lhe dá, não, para moveres para a frente tens que fazer desta maneira, pode não ser o processo de aquisição de competências para resolver outro tipo de problemas, que o robô, no fundo, fará esse trabalho. Isto é uma preocupação que existe na educação atualmente. Qual é que é a melhor forma de tornar eficiente na aprendizagem, tanto a inteligência artificial como a robótica, para conseguir que seja um fator de maior aprendizagem e não tanto de facilitar, no fundo, a chegar à solução. Okay. É mais nesse sentido. Agora, gostaria de voltar ao Francisco e perguntar-lhe, precisamente por causa desta, quer dizer, uma possibilidade de sofisticar um robô seria, portanto, colocá-lo em interação com humanos. Portanto, é uma pergunta metodológica. Costumam fazer isso? Qual é o caminho que se toma? É uma coisa teórica. Vou prever isto, chamam um antropólogo para ajudar, por exemplo, podia ser, não é?
Eu posso falar mais do tipo de projetos em que nós temos e projetos semelhantes que são feitos a nível de investigação nestas áreas e tipicamente aquilo que... Uma das maneiras que nós utilizamos para fazer esse tipo de abordagem, ou seja, de colocar um robô no meio de um grupo de pessoas, é perceber como é que um grupo que seja só constituído por pessoas interage num determinado cenário, numa determinada circunstância. Portanto, são coisas relativamente restritas, interações relativamente restritas, que têm um propósito específico, e o que nós fazemos é estudamos como é que as pessoas interagem, como é que as pessoas comunicam, como é que as pessoas desempenham a tarefa que nós queremos que depois colocar lá o robô, e utilizamos isso como fonte depois para guiar aquilo que vai ser os comportamentos do robô. Há uma parte ainda bastante significativa dessa passagem que é feita por métodos tradicionais, mas já começamos também a utilizar técnicas de aprendizagem para tirar esses tipos de comportamento. Mas, mais uma vez, aí também temos o desafio da recolha de um conjunto de dados que seja suficientemente rico para capturar essas interações. E, portanto, aquilo que acaba por acontecer é, não só nos baseamos naquilo que observamos da interação das pessoas, como vamos nos socorrer de estudos que haja do ponto de vista da psicologia, por exemplo, de dinâmicas de grupo, de como é que as pessoas interagem em determinadas circunstâncias, para ajudar a desenhar os modelos de comportamento que depois os robôs vão demonstrar. Portanto, é muito frutuosa e comum a interação entre nós mais da engenharia e pessoas, por exemplo, mais da psicologia, que são capazes de nos ajudar nessa parte. É uma coisa corrente nos dias, ótimo. Eu fico contente com isso, na realidade. E eu já agora perguntava-lhe assim, considera que, portanto, nós pretendemos ter teorias sobre a inteligência artificial, mas se calhar seria interessante ter uma teoria sobre emoções artificiais, uma coisa ao género, ou uma antropologia digital, ou qual é que acha que seria? Essa investigação existe, há trabalho específico há muitos anos sobre as emoções como um mecanismo que faz um trabalho diferente do raciocínio, digamos assim, mas que no comportamento de um sistema também faz um trabalho. Isso aí já não é novo sequer. Mas eu acho que há um ponto importante, porque nós estamos sempre à procura de pôr em cima da mesa as coisas que consideramos que são a joia da coroa da nossa humanidade. Quando vamos buscar emoções, pronto, só nós é que temos, e portanto vamos lá ver se aquelas desgraçadas das máquinas conseguem ter uma coisa tão boa como nós. Não estou nada de acordo com essa abordagem. Eu acho que a riqueza da nossa humanidade é que nós somos feitos por mecanismos, mas há um tal aglomerado e uma tal interação de mecanismos que provocam coisas que nós ainda não conseguimos perceber. O Dennett, por exemplo, abordando a consciência, diz, isso aí basicamente é como se estivéssemos sentados ali no auditório e estamos a ver muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo e não percebemos que são várias coisas e como é que cada uma funciona, e aquilo para nós é um filme, mas aquilo não é bem um filme, aquilo é uma coisa que depois no micro tem tudo uma explicação maquínica. E eu acho que nós temos que perder essa ilusão com o nosso próprio esplendor humano e perceber que fazemos parte do mundo. E eu sou muito contra aquela ideia de que os robôs são um perigo, que a inteligência artificial é um perigo. Eu acho que sim, até há humanos que são um perigo, mas o ponto não é esse, o ponto é como é que nós lidamos com as coisas. Eu gosto muito de dar este exemplo porque, enfim, tive a oportunidade de participar como filósofo nesse projeto. Um exemplo concreto, o projeto Monarch, que foi desenvolvido por um consórcio internacional, mas onde estava o ISR, não sei se o Francisco na altura estava no ISR ou não, mas foi mais ou menos contemporâneo. E o que é que era? Era pôr um pequeno robô a 3 dimensões, portanto uma máquina parecia uma criança, na ala pediátrica do IPO de Lisboa. E o objetivo era
ter um conjunto de atividades, entre o lúdico, entre o ajudar a estudar, entreter, que fosse um contributo para a melhoria da qualidade de vida daquelas crianças que ali estavam, porque só a coisa deles, olha, um robô aqui, enfim, aliviava aquela circunstância difícil em que eles estavam a passar. Como imaginam, uma ala pediátrica do Instituto de Oncologia é um ambiente super controlado, não só em termos técnicos, mas em termos éticos, e, portanto, havia um conjunto de exigências que estavam no foco do próprio projeto. Portanto, havia as questões técnicas, quer dizer, como é que se faz, em termos de segurança, em termos de mobilidade do robô, em termos do tipo de atividades que ele podia desenvolver. Eu fazia jogos com os miúdos, por exemplo, participava nas aulinhas que eles lá têm dentro. Enfim, o robô não fez nenhuma revolução, mas, na realidade, os miúdos assumiram aquilo como uma coisa boa. Até aquilo, os miúdos às vezes estão um período, depois vão para casa, depois voltam. Havia miúdos que quando voltavam, mas está lá o robô, ainda lá está o Gasparzinho. Depois passaram a chamar-lhe o Gasparzinho. E, portanto, essa ideia de que as máquinas ou são boas ou são más, eu não compro. Eu acho que as máquinas são coisas no mundo, que fazem parte do mundo e com as quais nós podemos lidar de diferentes maneiras. Agora, uma questão interessante é que nós, em alguns das linhas de investigação mais recentes em robótica, nós não sabemos explicar muito bem porque é que as coisas acontecem de uma determinada maneira. Uma das críticas iniciais ao conexionismo era que aquilo, mesmo quando funcionava, não sabia muito bem porque é que funcionava e não sabia explicar. Hoje em dia, quando em robótica coletiva, por exemplo, às vezes não se percebe muito bem porque é que aquilo estava tão bem. Futebol robótico, por exemplo, um tipo de projeto que eu também acompanhei. Às vezes não se percebe porque é que aquilo estava tão bem feitinho, em termos mecânicos, em termos de programação, e depois chega ao jogo e aquilo não funciona, parte logo nos primeiros minutos. Ou robótica evolutiva, quando se entra em sistemas de controle que são evoluídos por evolução artificial e que depois há certos problemas que acabam por ter uma determinada solução, mas não se sabe muito bem porque é que a solução evoluiu para aquela solução. E isso é que nos choca muito, porque nós continuamos a ser cartesianos naquele sentido que vamos dominar o mundo. Portanto, nós vamos perceber as regras todas do mundo. Mais tarde ou mais cedo, é só uma questão de paciência e insistência e vamos lá chegar. E temos muita dificuldade em aceitar que há muitos aspectos do funcionamento do mundo que nós, mesmo quando tentamos, tiramos ao lado muitas vezes. E, portanto, se nós substituirmos essa arrogância de donos e senhores do mundo por alguma humildade e percebermos que a nossa própria sociabilidade, a nossa própria humanidade, não é só composta de humanos, é composta de outros seres vivos, é composta de máquinas, de coisas físicas. Se nós não tivéssemos cadeiras e mesas, era capaz de ser um bocado mais desconfortável estarmos aqui a conversar uns com os outros durante um tempo. Portanto, isto também faz parte do nosso mundo. Só que nós partimos sempre daquela arrogância de Concordo. que nós é que somos os reis da selva. Claro. E que selva. Agora, se calhar, gostaria de falar sobre... ou melhor, vou interromper e depois tentarei falar sobre a realidade virtual, não é? E vou vou devolver ao auditório a possibilidade, se quiserem, de fazer alguma intervenção, alguma pergunta a esta altura, porque são, embora relacionados, dois temas, não é? Robótica e realidade virtual. Então, 2 voluntários, 3, agitação cartesiana, não é assim? 4. Bom dia, Rafael Santos, estou a fazer um PhD na nova AMS em cibersegurança. Este evento está a ser um espetáculo porque eu vim para cá sem nenhuma ideia do que é que ia ter, porque não sou de filosofia, não tenho feito trabalho em inteligência artificial e vim com a mente completamente aberta. E na primeira intervenção da doutora Ana, a doutora Ana estava a dizer que a mente sempre esteve associada ao corpo. A mente sempre esteve associada ao corpo, e nós temos até um hospital e depois temos a psiquiatria, ou seja, são tratadas de forma separadas. E isto merece uma reflexão interessante quando olhamos para AI. Peço desculpa, está a falar da keynote speaker, não é? Exatamente, a doutora Ana, não me recordo do último nome. Sim. Que eu depois até fiz-lhe uma pequena provocação e disse: o que é que vi primeiro, a mente ou o corpo? Ela respondeu-me o corpo.
Eu até acho que foi a mente, mas pronto. E vou lá chegar. E nós agora olhamos para aqui e temos AI e robótica. Ou seja, temos uma mente e temos um corpo. Será que aquilo que nós estamos a tentar fazer não é exatamente isso? E realmente a mente não precisa sempre de um corpo e não é a mente que vê primeiro? E estamos a tentar criar depois um corpo que vai estar ligado a uma mente. Neste caso pode ser um robô, mas pode ser... Já temos as abelhas, temos os cães, não é? E agora estamos a tentar criar um homem, algo físico parecido com um homem, onde lhe vamos pôr... e a robótica eu suponho que já terá o cérebro, assumindo que o cérebro é a unidade de processamento e a mente será a AI, o algoritmo. E depois até podemos fazer uma ligação com a doutora Joana, que será que não podemos ter uma criança e um robô a crescerem juntos? Porque a diferença depois é que eu posso pegar num algoritmo e nas bases de dados e replicar para um robô que está ligeiramente maior e dar a sensação de que a criança está a crescer ao mesmo tempo que o robô. Muito bem. Bem, a resposta é já o podemos fazer, isso já é possível perfeitamente. Mas eu gostaria de devolver a pergunta que é: qual seria o objetivo? O objetivo é porque, pessoalmente, eu penso que a nossa evolução, nós estamos a olhar para a AI de uma forma, tal como, por exemplo, um filósofo, o Robert, disse, olhamos para a AI de forma diferente. Nós olhamos para a AI como uma entidade que vai crescer ao lado. Eu olho para a AI como mais na parte da biónica, em que a AI vai nos permitir desenvolver-nos a nós. E eu penso, humildemente, que esse deverá ser o caminho, onde eu utilizo chips e o que for para aumentar o meu cérebro, para melhorar a minha qualidade de vida. Então, onde eu quero chegar é que se eu conseguir ter essa máquina no futuro, e se eu conseguir transformar o que eu tenho aqui, porque então o meu corpo e o meu cérebro é o corpo, não é? E a minha mente é AI. Se eu conseguir transformar isso no algoritmo, eu consigo passar isso depois para um robô no futuro. Okay. E dar continuidade à minha evolução. Peço-lhe desculpa. Muito bem. Agradeço. Temos que gerir tempo. É um problema. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou também a gostar imenso do painel. Eu não vou falar sobre aquela expressão realidade virtual, que é a junção de duas palavras, realidade e virtual. É mais na sequência da intervenção de Porfírio Silva, que disse algumas coisas muito interessantes. Uma foi a necessidade de nós humanos sermos mais humildes e perder aquela ilusão do esplendor humano, aquela superioridade, portanto, isso concordo completamente. E depois, o facto de nós não sermos apenas nós, somos nós com as nossas relações, portanto, na interação que temos, não apenas com os objetos, mas com outras entidades humanas ou não humanas. Onde eu tenho, e gostava depois que falasse sobre isso, onde eu tenho alguns mixed feelings, é quando fala em humanizar a máquina. Foi a expressão que utilizou. Nós precisamos de humanizar a máquina e para isso temos que a colocar em relação com os humanos. Eu não sei se é uma boa experiência, porque a Microsoft, o meu programa, o Trey, é um bot que colocou no Twitter para se relacionar com os humanos. E o que daí saiu foi um agente racista, xenófobo, tudo aquilo que a gente possa imaginar de menos conveniente. Demasiado humano. Portanto, eu entendo a ideia, sim senhor, da relação, é preciso estabelecer uma relação. Não creio que a expressão humanizar as máquinas ou o computador seja um objetivo que deva ser perseguido. Entendo que em contextos particulares, na parte, por exemplo, educativa, os sistemas de tutores inteligentes já existem há muito tempo, agora podem ser desenvolvidos com novas técnicas. Entendo que num contexto do Instituto Português de Oncologia possa ser interessante ter um agente de diversão e de esquecimento da situação, mas eu não sei se iria por aí. Aliás, embora o exemplo se calhar seja muito pobre, nós temos, por exemplo, os nossos animais de estimação entre nós, entre humanos. Eu não quero humanizar o meu cão, certo? Portanto, é mais essa... Gostava que comentassem sobre a questão de humanizar as máquinas, se deve ser um desejo nosso.
Quero então... Sim, obrigado pela pergunta. Se eu disse que punha como objetivo humanizar as máquinas, expressei-me mal. Eu disse que é possível pensar se pôr as máquinas em interações sociais as torna mais próximas de nós ou mais parecidas. Eu não pus isso como objetivo. Aliás, para dizer a verdade, eu não adoto nenhum objetivo em particular para a nossa relação com as máquinas. As máquinas existem, da mesma maneira que não tenho nenhuma filosofia sobre o uso do automóvel, também não tenho nenhuma filosofia especial sobre o que é que a gente deve fazer com os robôs. É fazer aquilo que achemos que devemos fazer. Agora, o meu ponto era a questão de saber se, a partir do momento em que nós admitimos certas máquinas a interações connosco, interações intensas, ao ponto de nós termos certas interações sociais que nem sequer sabemos se são com máquinas ou são com humanos, se isso tem um efeito na própria forma como as máquinas pertencem à sociedade. Toda a gente conhece os exemplos das redes sociais, mas há exemplos bastante mais curiosos. A maior parte, hoje, não sei se andará já nos 70%, da interação financeira, portanto, comprar e vender produtos financeiros a nível mundial, é feito por computadores, não é feito por pessoas, que exploram a rapidez, a capacidade de analisar o que é que está a acontecer no mercado e que detectam mais rápido do que um trader humano muito experimentado que estão a acontecer certas coisas que indiciam que um determinado valor vai subir ou vai baixar e, portanto, é preciso fazer um determinado movimento. Eu não tenho o hábito de comerciar nos mercados financeiros, mas para alguém que tenha essa experiência, questiona-se se está a negociar com um trader humano ou se está a negociar com um trader automático. Suponho que não, suponho que estará a pensar noutras coisas. E, portanto, a questão para mim é nós assumirmos uma dimensão da realidade que não podemos deixar de lado, nem podemos abordar numa perspectiva determinista. Vai acontecer isto, vai ser muito mau, ou vai acontecer isto, vai ser muito bom. E explorar as potencialidades de tirarmos coisas positivas. Outro exemplo que eu gosto de dar, com o qual não tive nenhuma relação, mas um projeto de interação de robôs com crianças autistas, onde se conseguiu perceber que as crianças autistas conseguiam desbloquear certas formas de interação que dificilmente tinham com os humanos. Não sei sequer se chegou a perceber muito bem porquê, mas percebia-se que havia uma abertura do campo de interação dessas crianças autistas quando eram colocadas em contextos com robôs. Nós devemos desprezar isto porque é uma máquina? Não, não devemos. Agora, devemos lá por causa disso querer substituir os juízes por computadores ou querer substituir os médicos por computadores? Isso acho que não. Mas e com este ponto termino esta parte, que eu acho que também entra na resposta à pergunta do professor e que é esta. Muita da questão está na nossa interpretação desse sistema. Um exemplo. Em algumas sociedades ainda mais envelhecidas do que as nossas e também desenvolvidas tecnologicamente, faz-se uma certa insistência em procurar criar robôs que ajudam a cuidar de pessoas idosas. Por exemplo, não é fácil uma pessoa que seja velho, mas no sentido em que eu sou velho, tenho 60 anos, transportar ao colo um pai que tenha, por exemplo, 90. E pode haver um robô que faz o trabalho de transportar a pessoa da cama para a sala ou da sala para a cama, e nós podemos olhar para isto de duas maneiras. Aquele robô é uma máquina que me ajuda a cuidar do meu pai, é uma forma de olhar para a coisa, e, portanto, quem tem a responsabilidade de cuidar, quem tem a responsabilidade da relação humana sou eu, ou, como alguns dizem, aquele robô vai cuidar daquele senhor. E que já é dizer o robô é que tem a responsabilidade. O robô está a cuidar do senhor. Portanto, se o deixar cair ou se lhe partir a espinha, foi o robô. As máquinas são as mesmas, as pessoas são as mesmas, mas nós podemos fazer uma interpretação em que a responsabilidade do cuidar continua a ser nossa, ou podemos fazer uma interpretação em que a responsabilidade do cuidar é alijada. É um robô. São duas coisas completamente diferentes, sem mudar a máquina, sem mudar o contexto. E, portanto, essa é a nossa responsabilidade. E nesse sentido, eu não tenho nenhum projeto nenhum objetivo para o que é que as máquinas devem fazer. Acho é que nós temos que manter do nosso lado a responsabilidade pelas escolhas que fazemos na relação com as máquinas. Não sei se isto responde à sua pergunta. É o senhor, faz favor. Paulo Martins, DMS.
Especificamente em relação a esta nossa relação com as máquinas, que era mesmo esse o ponto, eu há pouco, quando estávamos a falar da mente, mencionei vagamente sobre haver mais carbono, etc, etc, do que existem propriamente outros materiais. E talvez para quem trabalha na área da robótica nos consigam apresentar uma estimativa mais bem feita. Haveria isto de encontro ao receio que as pessoas têm da natural substituição por entidades que aparentemente se apresentam mais superiores. Existem materiais suficientes na Terra para substituir todos os seres humanos por máquinas neste momento? Uma estimativa vossa. Era só isso. Talvez aqui eu... Eu também não sei responder a essa questão. Mas posso talvez dizer duas coisas, não respondem diretamente à questão, mas que eu acho que podem ser relevantes. Que é, por um lado, como eu disse logo ao início, eu acho que se na inteligência artificial nós ainda estamos longe daquela chamada inteligência artificial geral, acho que na robótica ainda estamos mais longe, por causa destes desafios todos que o mundo físico coloca. E, portanto, estando a uma distância, pelo menos no que me parece, ainda é relativamente grande, tenho dificuldade em imaginar o que é que vão ser os robôs do futuro. Porque nós vemos na nossa imaginação que os robôs que aparecem na ficção científica são muito tendencialmente humanoides. Mas não quer dizer que venham a ser, não sei. E nem sequer... E hoje em dia nós temos robôs que são feitos de metal, plástico e uma série de coisas, mas nem sequer não quer dizer que os robôs do futuro venham a ser feitos desses materiais. E, portanto, eu tenho um bocadinho de dificuldade em responder a essa pergunta e acho que ainda há muito caminho para fazer. Portanto, não sei dizer se vamos ser substituídos por máquinas ou não, mas... O Porfírio, eu acho que quer dizer qualquer coisa. Sim, eu acho que a questão e a resposta que o Francisco deu é muito interessante, porque eu acho que é muito interessante que haja discussões interdisciplinares, porque há coisas que empancam por não termos outras competências que estão noutra disciplina. Eu acho que, vamos lá ver, os humanos, ou os animais em geral, mas os humanos, nós somos um cruzamento de várias escalas temporais diferentes. Do desenvolvimento, portanto, nós somos gerados e depois começamos por ser umas célulazinhas, e depois nascemos e depois temos um período de desenvolvimento. Temos a dimensão da cultura, que é aquilo que a sociedade, num determinado momento, assume como forma de viver, e que muda, mas muda mais lentamente, de, sei lá, 100 em 100 anos, 200 anos, e temos a escala da evolução, que já vai pelo menos nos milhares de anos. Como é que se pode ter como é que se pode ter um objeto cujos materiais físicos sejam capazes de responder à parte software, à parte ideia, à parte intervenção de ideias? Eu acho que a questão final está na questão dos materiais. Agora, eu suponho que os cientistas que trabalham com robôs não têm grandes interações com a ciência dos materiais. Posso estar enganado. Mas, provavelmente, isto só vai ter outros saltos quando essa interação for maior. Eu acho que acontece um bocadinho de cruzamento das duas coisas, não é? Portanto, à medida, por exemplo, mesmo a própria medicina, à medida que vai evoluindo, nós começamos a ver que há a introdução de materiais sintéticos nos humanos. E também há trabalho no sentido de desenvolver robôs feitos a partir de materiais naturais. E, portanto, eventualmente eu admito que possa haver algures uma convergência, não é? Ou seja, um humano em que todas as suas partes são substituídas é um humano ou é um robô? Portanto, há toda uma série de questões que se levantam aí e, portanto, eu tenho um bocadinho de dificuldade em olhar lá muito para a frente e dizer assim, nós vamos ser todos substituídos por robôs ou não? Não sei, porque se nós imaginarmos um futuro onde nós conseguimos descarregar as nossas mentes para objetos físicos e substituir os nossos corpos por objetos físicos, estamos a substituir-nos por robôs ou não? Há mais uma pergunta? Foi isso que eu percebi ou não? Sou eu, Belarino Barata, Faculdade de Ciências. Bom, este painel para mim foi absolutamente aterrorizador, apesar de ter a quem eu disse catálogo, que tive que moderar. Apesar de ter um catálogo de questões interessantes na sua secção, mas, digamos, a resposta foi aterrorizadora, particularmente na parte da educação, dali da Joana. Tudo o que a Joana diz é absolutamente o contrário do que é educar uma criança e treiná-la e fazê-la crescer.
E felizmente isso, digamos, se os objetivos que descreveu forem concretizados, vamos ter uma regressão tal, não é? Nessa geração assim educada, que esse projeto será por si só abandonado, quer dizer, pelos seus frutos péssimos, não é? Não é assim que uma criança cresce ou é educada. E, portanto, há, claro, aqui uma grande confusão sobre o utilitarismo e a maneira como nós criamos os algoritmos que, de facto, atuam e constroem estas coisas. Por exemplo, há coisas aqui debatidas, por exemplo, ali uma das pessoas diz assim que a inteligência artificial e o objetivo vai servir para atingir os meus objetivos, para me servir os meus objetivos. Ora, essa dimensão ética, de facto, não pode ser, não é? Nós devemos ter uma cultura de serviço aos outros, portanto, e todos os progressos científicos devem servir a sociedade e o outro, e não servir os meus objetivos, não é? Aliás, o Porfírio pôs muito bem aquela questão do robô que transporta o idoso. A responsabilidade, não, julgo eu, não é do robô. É a nossa atitude em relação a isso que conta, não é? E o robô e a inteligência artificial não é para fazer os meus objetivos, é para servir a sociedade e os outros, é para a relação, enfim, é tudo isso. Mas, de facto, foi um painel rico e aterrorizador. Muito obrigado. Deixe-me só. Como sempre, contundente e ao ponto, sim senhor, muito obrigado. Deixe-me só dizer o seguinte, antes de passar a palavra. Eu penso que robô, semanticamente, está relacionado com a ideia de escravo, creio eu. E, portanto, isso do serviço social é muito interessante e louvável, mas, efetivamente, alguém disse uma vez, acho que foi um filósofo, que esta ideia dos robôs era também uma maneira de prolongar o conceito de escravatura. Mas como são máquinas, não vai haver problema, não têm sentiência, etc. Mas, passo a palavra à especialista sobre educação, deve haver certamente alguma coisa que queira dizer, faz favor. Muito obrigada. A questão colocada dessa maneira, há um perigo, não digo que não, mas o ponto-chave é a forma como tanto a robótica como a inteligência artificial são utilizadas. Isto é, não são a solução para tudo. E, tal como a tecnologia pode influenciar negativamente, e isso acontece já atualmente, que as crianças têm menos tempo de atenção do que tinham há uns anos atrás. Mas a forma como é utilizada, aí é que é o ponto-chave. Ou seja, pode ser extremamente positivo, e o professor Porfírio até apresentou alguns exemplos, mas existem inúmeros de todas as áreas que tocam a educação, que pode ser muito, muito benéfico, não necessariamente sempre, e muitas vezes também neutro, ou seja, estar ou não estar, o resultado final é o mesmo. Eu apresentei um exemplo em que não funciona, mas a investigação tem mostrado que existem muitas outras. E o importante aqui que está a atender a investigação é já chegaram à conclusão que nem sempre é eficiente e está na altura de percebermos exatamente quando é que vale a pena utilizar robótica, inteligência artificial, realidade aumentada ou virtual na educação. Depende sempre dos objetivos que queremos em relação à criança. A nível de aquisição, desenvolvimento de competências, de aquisição de conhecimentos, sociabilização, depende sempre do que for. Pode até ser uma junção de vários. Sim. Se calhar passava agora é porque queria, a seguir, se calhar, com certeza que vai haver contexto para isso, queria falar sobre justamente a realidade virtual, no sentido em que, por exemplo, aí julgo que já não se colocam tantos problemas do ponto de vista isto vai ter que ser rápido, eu recebi os meus 10 minutos, não foi? E, portanto, quer dizer, eu gostava de ouvir a Joana também a falar sobre exatamente o papel da realidade virtual no ensino, na educação, porque precisamente aí se calhar já não há o problema, digamos, do uncanny valley, tanto, não faço ideia, se calhar há, mas quer dizer, não há o mesmo problema digamos, na leitura dos dados,
Não sei, olha, agora que estou a pensar nisso, se calhar há. Olha, não sei, vou-me calar. O papel da realidade virtual. Sim. Algum exemplo interessante Sim, da realidade virtual aplicada à educação? Eu vejo a realidade virtual como uma forma de tornar a escola mais inclusiva. Porque a realidade virtual é uma forma de uma forma mais barata, agora cara, mas pronto, quanto a tendência é cada vez mais barata, de dar acesso a estudantes que de outra forma não tinham a experiências educativas e a visualizarem, ainda que de forma virtual, mas têm acesso a uma gigante biblioteca de conhecimento e de produção dos próprios conteúdos que de outra forma não teriam. Ok. Quer dizer alguma coisa sobre o problema da realidade virtual? Quero. Os filósofos são muito atrevidos, falam de coisas que não sabem, que É o costume. nunca fizeram. No meu caso. Mas enfim, pronto. Como disse no princípio, eu acho muito interessante que se tenha posto na mesma discussão inteligência artificial, robótica e realidade virtual. Eu não sei se para quem está assustado ou eventualmente preocupado com aquilo que pode vir do espalhamento da robótica por aí no nosso espaço social, se calhar podia assustar-se mais com a realidade virtual. O problema das sociedades humanas, um dos problemas das sociedades humanas é que as coisas começam muitas vezes por boas razões e depois... Vamos lá ver, a maior parte dos nossos alunos, designadamente no ensino não superior, continuam a aprender sentados desculpem a expressão brutal, em manadas, dentro de uma sala, todos virados para o mesmo lado, todos sentadinhos durante a maior parte do dia. Provavelmente quando isso começou assim, isso era uma coisa boa. Era tirá-los de ambientes mais sujos, menos iluminados e mais desprotegidos e pô-los num sítio onde estavam mais protegidos a aprender. Hoje não faz o mais pequeno sentido. Quer dizer, eu penso que se com a minha idade e com o percurso profissional que já tive me obrigassem a voltar a estar todos os dias sentado na sala, virado para o quadro, eu morria ou matava a professora. E, no entanto, a coisa começou, foi andando e subsiste. E faço a mesma pergunta em relação à questão da realidade virtual. Se nós começamos com experiências em que podemos fornecer certas experiências que de outra maneira não seriam possíveis, porque é possível visitar a NASA virtualmente e não é possível levar os meninos a visitar a NASA. Bom, e depois, com a evolução de tudo isso, vamos fazer o quê? Vamos deixar estar os meninos o tempo todo dentro da realidade virtual. Eu ia mencionar-vos um filósofo sul-coreano que está radicado na Alemanha. Não sei como é que isto se lê, mas pronto, para um português lê-se Byung-Chul Han, cujo penso que é o livro mais recente em português, se chama Não Coisas, Transformações do Mundo em que Vivemos, e em que ele fala de um romance de uma autora japonesa, um romance que já saiu em 94, mas está agora há pouco tempo traduzido para português com o título A Polícia da Memória, que é a história de uma ilha em que começam a desaparecer categorias de coisas. Desaparecem os livros em geral, não é alguns livros, desaparecem os livros, desaparecem os pássaros, desaparecem, agora não me lembro outras coisas, mas desaparecem as fotografias e vai desaparecer até desaparecer tudo. E há uma polícia da memória, que aliás é o título em português, que é a polícia que trata de que desaparecer é esquecer. Portanto, não só desaparece, como as pessoas deixam de ter memórias sobre isso, e quem se lembra é perseguido e é preso, que é para não andar a estragar o desaparecimento. E o Byung-Chul Han diz que a realidade virtual, no fundo, é fazer desaparecer as coisas e substituir as coisas por informação. Ou seja, fazer desaparecer o mundo. E lembro a expressão da Hannah Arendt no ensaio Verdade e Política, em que diz que a verdade é o que nos resiste, a verdade é a facticidade, é aquilo que nós não somos capazes de modificar, isso é que é a verdade. A realidade virtual corre o risco de deixar de haver verdade, porque é tudo programável e reprogramável por alguém, sem confronto. Mas acho que a Joana quer contestar. A Joana quer dizer qualquer coisa, faz favor. Sim, eu acho esta discussão muito interessante. Eu acho que não há substituição, isto é, há complemento. O facto é que os jovens não poderiam conhecer a NASA de outra forma. Então temos a hipótese de ou conhecem desta forma, e isto é uma oportunidade, ou não conhecem. Sendo que
Entre as duas, a melhor opção, na minha perspectiva, é dar a conhecer desta forma. Posso acrescentar? Também aprendemos muito em visitas. Adicionando o que? Um relógio? Posso dizer, parece-me que a realidade virtual também não tem que ser uma duplicação do mundo. Quer dizer, podemos pensar assim, é um tipo de espaço-tempo com propriedades diferentes que vai, com certeza, providenciar experiências diferentes e alterar a mente de outra maneira. Vou ser atrevido, que é o costume aqui no meu caso, e vou dizer assim, se calhar diria o seguinte, que a realidade virtual e aumentada, porque a aumentada, enfim, é uma coisa mais civilizada, porque eu posso, enfim, estar aqui fisicamente e ter ali uma pessoa sentada que está em Nova Iorque, que até é interessante, é engraçado, não é? Um holograma, tudo isso. Mas a coisa é, a realidade virtual e aumentada tem o potencial para alterar a forma como eu penso, porque eu diria que o espaço-tempo tem essa capacidade, diria isto, sim, diria. Tem a maneira como eu vivencio o espaço, tem a capacidade de alterar a minha forma de pensar. E costumo, por vezes, comparar isso à leitura de um livro e, portanto, dizer que um livro foi exatamente um dos instrumentos culturais, civilizacionais, que justamente fez isso. É um desafio que eu lanço, claro, baseado sempre numa enorme falta de tino e muita ignorância, mas, bom, é isso. Mas eu gostaria, se calhar, de o ouvir assim sobre estes assuntos. Sobre a realidade virtual, eu não tenho assim uma posição muito forte, mas eu volto se calhar ao meu espaço de conforto, que é a questão da robótica e a relação entre termos inteligências artificiais corpóreas, que é os robôs, e inteligências artificiais que não corpóreas, e que podem ser, por exemplo, agentes virtuais que nós vemos no ecrã, não é bem realidade virtual, mas se calhar é um paralelo. E indo de encontro a uma questão que foi ali colocada sobre se a mente vem primeiro ou se o corpo veio primeiro, nós há uns anos fizemos um projeto interessante em que basicamente nós punhamos pessoas a interagir com um robô, que era um objeto físico, e depois portávamos esse robô para um objeto virtual, ou seja, em que basicamente a pessoa interagia supostamente com a mesma entidade, mas agora virtual, um bonequinho que tinha o mesmo aspecto e que existia num mundo virtual. E o desafio era perceber se a pessoa era capaz, simplesmente, não falava nem nada, era um robô que era um bicho. E portanto, um dos desafios era perceber se a pessoa conseguia identificar no objeto virtual o objeto físico com que tinha interagido. E não é claro que esta portanto, não foi claro que a pessoa conseguisse identificar facilmente, sem que nós lhe disséssemos. Portanto, o robô era um dinossaurozinho, que a pessoa era como se fosse um animalzinho de estimação. Portanto, era um animalzinho com que a pessoa brincava e que tinha que dar comida e dar atenção, e depois havia um equivalente virtual com que a pessoa interagia. E a associação entre os dois, apesar do tipo de interação ser semelhante, não só a pessoa não classificava a interação da mesma maneira, ou seja, não sentia a interação da mesma forma, como a associação entre o objeto físico e o objeto virtual. Pois é possível. The Second Life. Microfone, por favor. E temos mesmo que terminar a seguir esta questão, está bem? Não temos mesmo mais tempo para mais perguntas. Eu vou só pedir a alguém da produção, por favor, se conseguem trazer um microfone. O microfone tenho eu, porque eu tinha pedido para falar, mas como as pessoas estão a falar, Sem não sei. vez. Eu posso passá-lo.
é a dinâmica social a emergir. Tranquilamente, não tem? Mas então, uma última afirmação e acabamos? É isso? Sim, tem mesmo de ser uma última Ok, questão. então a senhora, por favor, que o Second Life pareceu-me uma coisa interessante, mas com microfone. por Com o favor. microfone, sim, sim. Peço desculpa às outras pessoas. Não se preocupe. Depois lá podemos conversar com calma. Então é assim, peço Faz desde já favor. desculpa por isso, por ter retirado o lugar, mas também estou coagitada pela informação Cartesianamente, que estou claro. a receber. E tenho 2 amigos que são programadores de Second Life. E eles dizem que as pessoas têm comportamentos muito distintos entre a realidade virtual e a realidade que experienciam na vida real. Por exemplo, nomeadamente na questão de investimento financeiro. As pessoas são muito mais adstritas a apostar, a comprar propriedades nesse mundo do que no mundo real. E depois já há uma forma de transmutar os ganhos virtuais para a realidade física. Isso é muito interessante, porque nós podemos estar a criar um super-homem que acha que tudo é possível, não é? E vir para a vida real com projeções idílicas que na realidade não vão ser capazes de concretizar. Isso também acho que é muito interessante a nível de educação. O que é que isso já está a influenciar nos novos homens que vivem nos dois mundos? Porque já há homens, mulheres, já há muita gente que vive nos dois. Ok. É só isso. Muito obrigado. comentário muito breve, então, por talvez favor. uma salva de palmas para o nosso Então, painel, não é falamos assim? Bem merece.